Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, programa que é direcionado para você que quer saber o que fazer com seus dentes, qual o tratamento, quais são os tratamentos que existem na realidade, né? E como a gente sempre diz, os tratamentos são muitos e a Dental Clínica tem todos. O programa Papo Saudável é produzido e apresentado aqui por nós, com a participação, claro, efetiva do Dr. Giovanni Dantas. E hoje é dia da gente bater mais um papo aqui com ele. Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Giovanni Dantas, seja bem-vindo ao nosso Papo Saudável, amigo. Olá, Dailton. Olá, pessoal do Açul. Na verdade, mais do que Açul, Rio Grande do Norte, mais do que Rio Grande do Norte, Brasil, e está no mundo, né? Através do nosso podcast. Isso. Não só nas 6 rádios que compõem esse conglomerado, mas também no podcast através do YouTube. Mas é muito bom estar aqui de novo com você e a gente poder bater um papo dessas coisas que eu adoro, que é a odontologia, principalmente. É isso aí. Giovanni, hoje nós vamos tratar de um assunto que é clareamento dental. Clareamento dental, o que é o clareamento dental? Para que serve esse clareamento dental? Quantas sessões são necessárias para que se complete esse tratamento? Quer dizer, nós vamos trazer colocar em evidência, na verdade, isso que é mais um tratamento extremamente importante, né, para você que quer manter aí seus dentes saudáveis. Perfeito, Adailton. Falarmos sobre clareamento, a gente teria que ter uns 10 programas. O assunto parece ser muito simples, mas ele é muito complexo do ponto de vista de ciência. E isso eu já venho de longas datas, não só estudando, também fazendo pesquisa nisso. Na minha época que eu estava no COESF, o Centro Odontológico de Estudos e Pesquisas, a gente fazia pesquisas junto com o Dr. Seu Vieira sobre clareamento dental. Então a gente conseguiu muitos detalhes interessantes. O clareamento, como o nome diz, é uma tentativa de fazer com que os dentes fiquem mais claros. Se falava em branqueamento, mas não necessariamente o dente é branco, então se falou sobre clareamento. Como fazer com que os dentes nossos fiquem mais claros? A técnica mais simples, mais básica que qualquer pessoa pode usar é, antes de mais nada, tentar não escurecê-los, né? É muito simples. Se você tem uma parede branca e você quer que ela continue branca, você tem que tentar, no mínimo, não sujá-la. Então, evitar os tais dos cromóforos, que são moléculas grandes que fazem com que o dente seja, entre aspas, sujo ou pelo menos escurecido. E aí a gente entra com café, açaí, chocolate, vinho, tudo que tem corante, seja roxo, vermelho, marrom, que pode de alguma forma pintar, mais ou menos isso seria uma forma simples de descrever os dentes. Se você evita isso, você já evita que os dentes fiquem escurecidos. Mas admitindo que os dentes foram escurecidos e que eles estão lindos, maravilhosos do ponto de vista de restaurações, ou seja, a pessoa não tem cáries, os dentes são originais, né? Você pode usar certas substâncias. E essas substâncias, Adailton, tem até um caso muito interessante, que é um detalhe histórico. Eu não sei se você sabe, o peróxido de hidrogênio, que é a substância que se usa para clarear hoje em dia, na verdade é peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio. Essas duas substâncias, elas têm velocidades diferentes de agir. Uma age mais em cores quentes, que é marrom, vermelho, amarelo, e outras cores frias, que são azul, cinza. Você diz, meu dente é azul, tem tonalidades de azul também, de cinza, de marrom, de amarelo, de todas essas tonalidades, né? Então o ideal, já vou passando a primeira dica sobre clareamento, Sim. É que seja feito os dois ao mesmo tempo. Um peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio. Por isso que lá na Dental Clínica nós costumamos passar para os nossos pacientes a necessidade de fazer as duas técnicas, né? Seria aquela técnica que você faz em casa, que o pessoal chama de caseiro, e aquela técnica que se faz no consultório com LED laser, que o pessoal chama clareamento a laser, né? Isso faz com que haja maior eficiência no clareamento. Mas o detalhe interessante é que o peróxido de hidrogênio, ele era conhecido pelos antigos egípcios. E você vai gostar dessa, é uma curiosidade. Os antigos egípcios clareavam os dentes bochechando xixi. Isso mesmo que você ouviu.
Porque no nosso xixi tem peróxido de hidrogênio. Eles colocavam... Agora, como é que eles descobriram que o xixi servia para clarear os dentes? Essa é uma pergunta excelente, né? Tinha alguém que gostava Será que alguém gostava do sabor do próprio xixi, né, meu Giovana? Deus, é verdade. E o resultado é que isso fazia com que clareasse, porque tem peróxido de hidrogênio lá dentro. Claro que é uma quantidade pequena, você teria que bochechar muito xixi para poder, Pra poder fazer clarear um dente, né? É. Mais recentemente, na era moderna, os ortodontistas, eles costumavam prescrever peróxido de hidrogênio para que você bochechasse, que é a mesma fórmula da água oxigenada. Ele mata bactérias anaeróbicas, né? Sim. Então eles bochechavam para manter os aparelhos ortodônticos e a boca limpa. E aí eles descobriram, quando tiravam o aparelho, que onde o aparelho não cobria, tinha sido clareado, e onde o aparelho estava cobrindo estava escurecido. E algum gênio, porque isso é uma coisa simples, mas genial, descobriu, não, ao invés de usar isso aqui para matar bactérias, vamos usar, na verdade, para clarear os dentes, né? Legal. Giovana, a gente vai já voltar para essa questão do clareamento, que é o foco principal do programa. Sim. Mas hoje eu estava conversando com uma amiga nossa aqui na cidade, né? E ela, eu falando que a gente ia gravar alguns programas e falando para ela até que a questão de hoje era justamente o clareamento dental. Sim. E ela pediu para que, ela vai acompanhar esse programa, claro, e ela pediu para que a gente falasse sobre essa situação. É comum os dentes ter uma coloração meio amarelada, e mesmo com o clareamento dental ele permaneça meio amarelado. Ela fez essa colocação porque ela tem uma filha e a filha dela tem esse problema. O dente é meio amarelado. O dentista já disse que não tem problema nenhum. Uhum. Isso é normal, ter o dente meio amarelado? E se indica um clareamento dental nesse caso? Excelente pergunta. Na verdade, a possibilidade de escurecimento do dente, ele existe de diversas possibilidades. Uma delas é, como eu falei, alimentos, né? Mas existem algumas coisas também, como por exemplo a questão de você tomar antibióticos que podem mascarar os dentes, deixar os dentes amarelados, esverdeados, por exemplo. E esse tipo de escurecimento, ele realmente não tem como tratar. E tem, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas não seriam com essas substâncias. Sim. Essas substâncias não clareariam, né? Aí teria que se fazer lentes de contato ou facetas de porcelana, de preferência, que é algo que é duradouro e tudo mais. Que, por sinal, não posso deixar de falar que na Dental Clínica nós temos o Serec da Cirona, que é aquele aparelho, nós lá temos 4 desses equipamentos, que fazem coisas maravilhosas, né? Que são essas facetas de porcelana da cor que nós quisermos. Então, imagina, por exemplo, os meus dentes, eles são relativamente amarelados. Eu não consegui clareá-los, apesar de ter feito 5 técnicas de clareamento diferentes. E aí, nesse caso, a gente precisou fazer facetas. E aí eu fiz as facetas, lente de contato, né? E fiquei com... ficou bonito, com né? os dentes lá. Você já é bonito, né? Opa! Por natureza, né? Assim eu não durmo hoje. Então, resultado. No final das contas, esse clareamento ele pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, até de uma forma de maquiagem. Existem substâncias que são usadas em cinema e em televisão que você faz como se fosse uma espécie de tinta que você coloca sobre o dente para cobrir. Você vai fazer um filme de época que não tem... por exemplo, não tinha restaurações, né? Aí você cobre as restaurações com uma certa pintura. Isso é possível? Mas é claro que é muito, muito banal, é muito rápido o efeito, né? Para que a coisa funcione mais adequadamente, ou seria com essas substâncias, ou então com essas facetas. Então, respondendo melhor a pergunta, existem sim pessoas que não vão conseguir clarear os dentes somente com aquelas substâncias. Sei. E elas precisariam dessas capas, se é que eu posso chamar, não é uma capa de verdade, mas uma faceta ou lente de contato é como uma capa que você coloca sobre o dente, que você dá a forma, o tamanho e a cor que você precisa, né? Isso é muito fácil de fazer com esses equipamentos. A gente escaneia o dente do paciente e faz na mesma sessão, Adailton. Você sentou na cadeira, nós vamos escanear os teus dentes, a imagem vai para o computador, a gente projeta o que a gente quer, a fresadora, que é como se fosse um turno mecânico, vai pegar um bloco de porcelana e fazer aquilo na hora, no mesmo momento, no mesmo instante.
é simplesmente fantástico, né? Também é clareamento. Isso, e fantástico também é que a Dental Clínica tem tudo isso. Sim. Né? Você não precisa sair de Açu. Você está em Açu, Ipanguaçu, Itajá, Carnaubá, sei lá. Sim. Ah, mas eu estou querendo fazer um tratamento dentário, um clareamento ou até a colocação de facetas de porcelana. Eu Sim. vi, achei bonito, uma colega minha fez e tal. Mas aí eu vou ter que sair do Vale do Açu para isso? Não. A Dental Clínica te garante tudo isso, né? E com a realização de serviço de qualidade de ponta mesmo, Sim. né? Na verdade é mais do que isso. Não só não precisa sair, como as outras pessoas estão vindo para cá. Isso. Quase todos os dias nós temos pacientes, por exemplo, de Mossoró. Nós temos pacientes das outras cidades, nós temos pacientes de outros estados também. Gente já veio de Teresina, no Piauí, Fortaleza, vários dessas pessoas, Maceió, Recife, né, João Pessoa, Natal. Muita gente vindo para tratar conosco aqui em Açu. Então é totalmente possível, não tenha dúvida nenhuma, porque nós temos tecnologia de ponta. A Dental Clínica hoje é uma das clínicas mais bem equipadas do Nordeste do país. São 800 metros quadrados, 17 consultórios odontológicos, mais um consultório médico, 18 no total. Isso a gente está falando só da Dental Clínica de Açu. Sim. A Dental Clínica do Natal tem 8 consultórios, tem mais um Serec lá também. E esse equipamento que faz facetas e todo o resto, sem contar implantes e tudo mais. Nós já temos hoje, aproveitando a deixa e fazendo um pouco de propaganda, nós temos mais de 12 mil implantes colocados. Nós fazemos mais de 1.000 implantes por ano, para você ter uma ideia. Então está um índice muito interessante, a Dental Clínica sempre à frente, mesmo tendo tempo ainda para fazer pesquisas, publicar trabalho em revista internacional, tudo isso já foi feito, graças a Deus. Muito bem. Voltando à questão do clareamento. Pois não. Qual é o momento apropriado, se é que existe, ou o momento indicado para se começar um tratamento de clareamento dental? Quanto tempo leva também para que seja concluído esse tratamento, Giovanni? Para que o tratamento de clareamento ele não seja chato para o paciente, que ele não fique gerando dor, ou que ele possa de alguma forma danificar os dentes, existe a necessidade de um acompanhamento de um profissional. Nós não recomendamos que as pessoas tentem fazer clareamento em casa sem nenhum acompanhamento. É interessante que isso aconteça para que a gente saiba qual a concentração que tem que ser utilizada, a quantidade de vezes que tem que ser feito. Normalmente, a grosso modo, de uma forma muito superficial assim, a gente diria que são pelo menos 3 sessões em consultório e 3 bisnagas para uso em casa. Sim. Mas isso é muito relativo. Às vezes a gente sente a necessidade de mais ou menos de acordo com cada paciente. É como tudo na vida, é como um remédio, né? Você não vai tomar uma dipirona que seja do jeito que você imagina que tem que ser. Normalmente tem as doses que precisam ser colocadas da forma adequada. E a partir daí a gente vai ver cada paciente, cada situação. Vai ver, por exemplo, se a pessoa tem restaurações ou coroas ou qualquer que seja algo de artificial sobre os dentes, aquilo não vai ser clareado. Imagina que você tem muitas restaurações nos dentes da frente, ou que sejam outros, ou mesmo uma prótese, ou qualquer material que seja artificial, aquilo não é clareado pelo material de clareamento. O que o material de clareamento vai fazer, que é o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, eles vão clarear material natural, ou seja, o seu dente propriamente dito. E aí tem uma outra questão. O dente foi tratado de canal. Muita gente pergunta isso. O dente foi tratado de canal, posso clareá-lo? Pode. É um pouquinho diferente dessas formas que eu falei agora há pouco. Aí tem que ser obrigatoriamente em consultório. Porque a gente tem que entrar na parte perto de onde está o tratamento de canal para colocar lá esse material. Então, dentro do dente precisa de caneta, broca, aquelas coisas todas, né? Para a partir daí fazer o clareamento a partir de dentro para fora. Não mais de fora para dentro, como é um clareamento normal. Muito bem. Existe uma idade para que se possa fazer um clareamento? Por exemplo, um pré-adolescente de 12 anos, ele pode passar por um clareamento, por esse processo para clarear os dentes? Essa é uma outra excelente pergunta. Vocês, como sempre, muito precisos nas suas perguntas. Na verdade, não se sabe ao certo se o peróxido de hidrogênio ou de carbamida, eles podem gerar algum tipo de má formação em crescimento, seja para grávidas. Por via das dúvidas, se evita. Então a mulher está grávida, se evita fazer clareamento naquele período. A criança e adolescente
Normalmente se pede para ele passar de uma determinada idade, normalmente seria no mínimo 16 anos de idade, alguns falam em 15 também, mas pelo menos já no final da adolescência, não antes disso, né? 12 anos a gente considera muito prematuro, seria muito prematuro. Até porque os dentes, Adel, tem outra característica interessante. Os dentes estão terminando de nascer. Aos 12 anos ainda tem dente erupcionando. Agora você só imagina, o clareamento ele vai funcionar onde ele tocar. Eu costumo brincar dizendo que é como se fosse um bronzeamento ao contrário. Sim. Então você está com uma camisa na praia, você vai ficar com a marca nos seus braços daquela camisa, porque onde estava coberto a camisa, o bronze não aconteceu. No caso do bronze é escurecimento, né? É isso. No caso do clareamento é só inverter a situação. Você imagina que onde aquela substância tocar, ela poderá clarear. Mas se ela não toca naquele lugar, ela não vai clarear. Agora você imagina que um dente já erupcionou, ele já está totalmente fora, e o outro ainda não. Ele erupcionou só a metade, por exemplo. Aí você colocou o material de clareamento. O que é que você vai fazer? Aquele que erupcionou, que saiu completamente, vai ser totalmente clareado. O que só erupcionou pela metade, só vai ser clareado a metade. Tipo isso. E aí quando ele terminar de erupcionar, vai estar aquela coisa degradê. Meio claro num canto, meio escuro no outro. Mais uma razão para que nessa idade não se pense em clareamento. Muito bem, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Giovanni. A faceta de porcelana, Sim. Ela substitui um clareamento? Maravilhosa pergunta, melhor não poderia ser. Essa matou a pau. Vamos lá. Ela pode substituir, só que quando o dente está muito escurecido, a gente chama de substrato. Imagina que vamos colocar nomes, né, para que as pessoas em casa possam visualizar melhor. Eu tenho, por exemplo, esse celular, ele tem uma capa preta. E eu quero colocar aqui, por exemplo, uma película muito fina, branca. Quando eu coloco ela em cima, você vai conseguir ver por transparência o que está debaixo, o que é preto. Certo. Agora imagina que eu troquei essa capa e deixei essa capa clarinha, branca também. Quando eu colocar a minha capa, a cobertura, né, que vai ser fina por cima, não vai ter diferença. Você vai ver branco em cima de branco. Quando eu tenho algo escurecido, amarronzado, amarelado, eu posso deixar passar um pouco dessa cor para aquela faceta ou lente de contato. E para que isso não aconteça, imagina que eu não quis fazer um clareamento com aquelas substâncias antes, ou eu não pude fazer por algum motivo, eu vou ter que fazer uma faceta que fique mais grossa, para que ela consiga camuflar a cor do substrato que está debaixo. Entende? Então, nesse exemplo do celular, eu teria que fazer várias camadas, por exemplo, de um papel. Imagina que fosse um papel toalha que eu fosse colocar aqui em cima. Eu teria que botar várias camadas para que aquela imagem ficasse branca. Porque ela teria que conseguir, pela espessura do material, conseguir cobrir. Aí ou eu vou ter que desgastar dente, ou eu vou ter que deixar o dente muito volumoso para conseguir cobrir aquilo. Então é mais inteligente numa situação como essa você clarear antes, porque clareando antes eu posso deixar uma película fina da faceta ou da lente de contato sem me preocupar, ou destruir dente ou de fazer com que fique esteticamente feio com um dentão muito volumoso, por exemplo, alguma coisa assim. É uma ciência, tem que ser analisado caso a caso. Certo, muito bem. Olha, estamos batendo um papo aqui com o Dr. Giovanni Dantas no programa Papo Saudável. O programa Papo Saudável, como todo mundo sabe, ele é originado aqui na Dental Clínica com o objetivo de levar até você informações que são de forma gratuitas, para que você possa ter mais cuidados com os dentes e com os tratamentos que você pretende, né, na realidade, fazer. Giovanni, e colocada uma faceta de porcelana, é necessário continuar fazendo clareamento nessa faceta de porcelana ou colocou a faceta, ponto final, não precisa mais de nada? Vamos lá. Como a faceta é de porcelana, entra naquela regra que a gente falou agora há pouco. É um material artificial. Ele não vai clarear. A grande vantagem da porcelana, quando ela é usada, por exemplo, sobre a resina, que é um material mais frágil, mais básico, é que a resina ela tem muitos poros. E aí, aqueles cromóforos que a gente falou lá no início, que são aquelas moléculas grandes dos alimentos escuros, eles podem se agregar àquela resina. Por isso que pessoas que fazem facetas ou restaurações de resina, muitas vezes dizem assim, mas eu tomo muito café e as resinas estão ficando tudo amareladas, tudo amarronzadas.
E a porcelana, isso não necessariamente é assim. Porque a porcelana que a gente usa, por exemplo, a porcelana feldspática, ela é prensada. Imagina, Dailton, que tem um bloco que eu coloquei 1 tonelada de pressão em cima e queimei a 1100 graus. A possibilidade de poros é quase zero. Então ele não fica juntando restos de alimentos escuros, microscópicos, claro, mas que escurecem, né? Isso não acontece. Então, quando você faz uma faceta de porcelana, uma lente de contato de porcelana, ou uma restauração, uma coroa, ou seja lá o que for de porcelana, a tendência é que você se despreocupe com aquilo. Ou, no máximo, você vai ter manchas extrínsecas que vieram de fora, né? Por exemplo, eu tomo muito café. Aí tem uma leve quantidade de cafeína. Aí você vai lá, faz um jato no dentista, um jato de bicarbonato, e pronto, já foi. Não é que o bicarbonato limpe, não é isso, mas é que aquele jato funciona como um jato de areia e dá uma limpada boa nos dentes, né? Sim. Então ele já funcionaria maravilhosamente bem. Já a resina não é bem assim, você vai passar um jato e ela não vai ficar tão bem. Agora, falando sobre o clareamento ainda, porque essa pergunta levantou a bola para uma coisa muito interessante, que são duas coisas que nos perguntam muito. Primeiro, de quanto em quanto tempo eu preciso ficar fazendo clareamento? Segundo, isso danifica os dentes, né? Então vamos lá, pegando o embalo do que você me perguntou. De quanto em quanto tempo você precisa fazer o clareamento? É muito relativo. O clareamento, ele vai tirar aquelas moléculas grandes e que são escuras do seu dente. Se você fez o clareamento dos seus dentes e você não fica se alimentando com coisas muito escuras, você não vai ter os dentes escurecendo. Foi aquilo que a gente falou também lá no início, não é verdade? Verdade. Então, se você tem uma dieta muito escura, quando eu digo muito escura, no sentido de come muitas coisas que são escuras e que escurecem os dentes. Café, por exemplo, um fumante, por exemplo, muito açaí, essas coisas escuras, você tende a manchar os dentes outra vez, né? Alguém que me pergunta isso, eu digo assim, você imagina que você tem uma criança de 3 anos de idade, você deu para ela um giz de cera para ela brincar à vontade, e as suas paredes da sua casa são todas brancas, ele vai pintar tudo, né? Vai ficar multicolorida, né? Agora imagina que aquela criança não tem aquele giz de cera, ele não vai pintar a parede vai ficar por muito mais tempo branquinha. É a mesma coisa, os nossos dentes eles vão ficar mais tempo sem precisar de nada de clareamento se você não os escurece. Mas se você tem uma dieta muito rica, isso pode ser repetido sim, todo ano até. De preferência com a orientação do dentista. O dentista precisa dar uma olhada nisso, né? E a gente falou alguma coisa a mais, eu não me lembro, acho que era sobre se quebrava, sim, né? Se fraturava ou alguma coisa desse tipo. No passado, Adailton, as substâncias usadas para fazer clareamento, elas tinham uma característica muito interessante. Existia uma substância chamada perborato de sódio. Ela promovia gases. Então você colocava aquele dente que era tratado de canal, por exemplo, você colocava o perborato de sódio lá dentro e fechava, ele começava a desenvolver gases, o dente literalmente explodia, ele quebrava, assim, para clarear era rapidíssimo, em 5 minutos clareava o troço, mas para quebrar, facílimo. Então ficou essa fama de que esse material quebrava dentes, mas isso não é verdade, peróxido de hidrogênio não quebra dente nenhum. Ele é como se fosse água oxigenada, H2O2, é algo muito, muito simples. Então não tem nada de ficar quebrando o dente. E para que a gente venha a causar trincas ou algo parecido nos dentes, a gente teria que entrar numa concentração extremamente elevada. E além de ser uma concentração muito elevada, usar durante um tempo muito grande. Daí, de novo, entra aquela história de procurar o dentista para saber o quanto usar. Mas numa concentração completamente, digamos assim, segura, que é o que a gente costuma fazer hoje, isso não é verdade. Não destrói dente de coisa nenhuma. E quando você fala aí, Giovanni, na questão de fazer, né, fazer um certo período, né, de tratamento do clareamento dental na clínica. E aí você falou também que a pessoa vai fazer 3 sessões na clínica e leva uma bisnaga de alguma coisa para casa e lá você faz também esse tratamento. É interessante que se esclareça, e ninguém melhor do que você, que essa que você leva para casa é apenas para concluir o que foi feito na clínica, e que você não pode continuar fazendo isso em casa aleatoriamente, né? Isso, exatamente. Na verdade, me parece que o tempo já não temos tanto tempo mais, mas como sempre você faz com que a gente ande muito, e a gente talvez precise de outro programa até para falar disso. Mas é isso mesmo, é interessante que haja um controle
a partir do que o paciente ele necessita, e a gente vai ver qual é a necessidade. É tanto que quando a gente vai ver no consultório, a gente sempre vai ver alguma coisa tipo assim: só o clareamento não vai resolver. Imagina que o paciente tem muitas restaurações escurecidas. Aí a gente vai dizer, precisa de clareamento, mas depois precisa trocar essas restaurações. Ou fazer facetas, por exemplo, né? Isso. Muito bom. Concluímos aqui o programa Papo Saudável de hoje. Falamos sobre clareamento dental, inclusive também falamos sobre outros assuntos que não deixam de ser relacionados ao clareamento dental, né? Que, como a exemplo da faceta de porcelana, do implante, também é um tratamento também extremamente importante e necessário. Não é isso mesmo, doutor? Sem sombra de dúvidas. Pois um abraço para o senhor e até o próximo programa. Muito obrigado, Adailton. Como sempre, um bate-bola muito gostoso que a gente faz aqui. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem, concluímos mais um programa Papo Saudável, programa que é da Dental Clínica, direcionado para você que quer ter qualidade de vida começando pelos dentes. Um grande abraço, até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.